Olá pessoal, meu nome é Lucas. Eu vou estar fazendo aqui uma videoaula sobre explicabilidade em sistemas de recomendação. Essa videoaula está inserida no contexto da disciplina de sistemas de recomendação e ela foi feita para que a comunidade externa à universidade entenda dos assuntos que são tratados na disciplina, nas áreas de pesquisa da USP, nos projetos de extensão. Então, nesse caso, eu vou estar fazendo esse vídeo aqui como uma forma de expor a vocês que estão fora da USP um pouquinho dos temas que são abordados na disciplina de sistemas de recomendação, né? Como é um material feito para fora da universidade, seria interessante que as pessoas que estão assistindo avaliem, né, esse material. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo um formulário no Google, um formulário anônimo, com três perguntinhas, com três perguntas de múltipla escolha e duas perguntas optativas, né, não obrigatórias, abertas, dissertativas, para que você dê a sua opinião sobre essa videoaula, para que você diga se você conseguiu aprender alguma coisa, se você se interessou pelo tema, né? Então, para você poder avaliar esse material aqui. Então, para falar de explicabilidade em sistemas de recomendação, primeiro a gente precisa saber o que são sistemas de recomendação, né? Eu lembro que quando eu estava no ensino médio ainda, eu estava me interessando ali pela área de tecnologia, eu lembro que uma das coisas que me fascinava era o que era chamado de algoritmo da Netflix, né? Que era esse algoritmo que você vai lá na Netflix, interage com alguns filmes, assiste alguns filmes, dá a sua nota, e aí o algoritmo ele vai te recomendar outros filmes baseado na sua interação. Então esse é um sistema de recomendação. Você tem um catálogo de itens, que podem ser filmes, produtos, músicas, posts no Reddit, posts no Instagram, no Facebook, vídeos no YouTube. E esse algoritmo de todos esses itens, ele precisa recomendar para o usuário aquele item que o usuário tem a maior probabilidade de consumir, né? Esses algoritmos, em geral, eles são bastante eficientes, né? Quando você analisa a acurácia do sistema de recomendação, ela é até baixa, porque de todos os itens que são recomendados para a gente, pouquíssimos são aqueles que a gente interage. Então, pensa você navegando no YouTube, por exemplo. O YouTube vai te recomendar um montão de vídeo ao mesmo tempo e você só vai assistir alguns, sabe? Então, não são todos que você vai consumir. Então, a acurácia é muito pouca, mas mesmo assim, eles são muito bons em entregar aquilo que a gente quer. Então, se você gosta de futebol, ele vai te entregar um vídeo sobre futebol. De todos aqueles que ele vai te entregar alguma coisa sobre futebol. Se você está na Amazon e está comprando uma câmera, provavelmente ele vai te recomendar uma lente também. Então, eles são muito eficientes nisso. Só que o problema que a gente está enfrentando é que a gente não sabe direito o motivo, dependendo do algoritmo, né, do porquê ele está tomando determinada decisão. Então, por mais que a gente entenda o funcionamento do algoritmo, né, porque ele foi desenvolvido por seres humanos, as decisões dele ainda não são muito claras, principalmente se for um algoritmo que a gente chama de não interpretável. Então, tem algoritmos que são interpretáveis, que a gente consegue entender direitinho porque ele tomou determinadas decisões, e existem algoritmos que não são interpretáveis, eles são meio que caixa pretas, assim, que ele coloca os itens, os usuários num espaço latente, por exemplo, e você não consegue entender direito o porquê ele toma determinadas decisões. E aí vem a área de explicabilidade. Então, a gente desenvolve métodos para poder explicar as decisões que esses algoritmos tomam, né? Então, o tipo de modelo de recomendação que a gente vai estar tratando nesse vídeo são aqueles baseados em features, né? Então, a gente vai passar para esse modelo informações do usuário, informações do item, interações entre o usuário e o item, e esse modelo vai tentar prever, né, dado um par usuário e item, qual que é a probabilidade do usuário gostar daquele item. Então, no caso, ele vai tentar prever qual que é a nota prevista, né, que esse usuário vai dar. Então, por exemplo, se eu tô navegando pela Netflix e dado um filme da Netflix, o modelo vai tentar prever uma nota que eu daria para esse filme baseado nas minhas informações, nas informações do item, nas interações de diversos usuários com diversos itens da base. O modelo vai analisar tudo isso e vai tentar prever qual que vai ser a nota que eu daria para determinado filme, né? E aí, dentro de um contexto mais de engenharia de software, né, se a minha nota prevista para determinado filme for alta, o sistema vai me recomendar esse item, né? Então ele vai botar lá na front page para eu ver. Se a nota for baixa, ele vai mostrar para mim, né? Agora, pessoal, vamos dar uma olhada nas principais famílias de recomendadores, né? Então, quando você estuda sistemas de recomendação, você percebe que cada
a situação, né? Cada tipo de produto, por exemplo, cada tipo de website, ele vai exigir um tipo de recomendador diferente, que leva em consideração características diferentes, né? No caso, a gente vai dar uma olhada nas principais famílias de recomendadores sobre uma ótica de tentar entender onde é que está a interpretabilidade de cada algoritmo, né? E como que a gente faz para tentar extrair explicações deles, né? Então, a primeira família que a gente vai analisar é a família da filtragem colaborativa, né? Então, é uma classe de algoritmos que leva em consideração apenas essa matriz de usuários por itens, né? E na hora de prever a nota de um determinado usuário para um item que ele não avaliou, ele pode, por exemplo, levar em consideração um KNN. Então ele vai lá, ele vai fazer vai pegar os vizinhos mais próximos desse filme que ele não que o usuário 1 não avaliou, vai ver a nota que o usuário 1 deu para esses filmes parecidos com Frozen, por exemplo, e vai prever uma nota baseada nisso. Então, se o usuário 1 deu nota alta para esses filmes parecidos com Frozen, provavelmente ele vai dar uma nota alta para o Frozen, né? Se ele deu nota baixa, provavelmente vai ser nota baixa. Então, esse tipo de algoritmo ele acaba sendo interpretável porque eu posso chegar para você e falar, olha, eu tô te recomendando Frozen por conta de filme X e filme Y que você avaliou e gostou. Ou eu posso fazer o contrário também, né? Eu posso fazer um KNN nos usuários. E aí eu posso falar, ó, eu tô te recomendando Frozen porque o usuário X e o usuário Y viram Frozen e gostou e eles são muito parecidos com você, né? Os gostos são muito parecidos. Então ele acaba sendo bastante interpretável. Só que, como ele é um algoritmo muito simples, né? Ele foi o primeiro tipo de algoritmo que surgiu, ele acaba sendo muito ineficiente, né? Ele não acerta muito, porque ele não leva em consideração muitas coisas também, né? Então, para tentar melhorar a acurácia desse algoritmo, né, os cientistas eles foram lá na álgebra e pesquisaram um pouco sobre essa decomposição SVD, né, que transforma uma matriz em um produto de três matrizes, e tentaram fazer um algoritmo que simulasse esse tipo de coisa, né? Então, no caso, o algoritmo de fatoração de matrizes, ele vai pegar essa mesma matriz de usuários por itens, né, com as notas dentro, e ele vai expressar essa matriz como um produto de duas matrizes. Uma matriz de usuários no espaço latente e uma matriz de itens no espaço latente. De tal forma que cada dimensão desse espaço latente, né, ele vai representar um gosto ou uma característica oculta que a gente não está vendo nessa matriz original aqui. Então, por exemplo, a primeira dimensão aqui pode ser filme de comédia. Então a gente pode ver que o valor 1.2 significa que o usuário 1 ele não gostou muito de filme de comédia. E no caso do item 2.6 significa que o item 1 também não está muito relacionado com comédia. Agora, quando a gente vê aqui 2.4, essa dimensão aqui pode ser, por exemplo, filme de drama. Então o usuário 1 não gosta muito de filme de drama, porque é um valor muito baixo. Agora, no item 1, 9.2, na dimensão 2, significa que o item 1 está muito relacionado com drama. Então, você consegue pegar essas características latentes e expressar elas dessa forma. Porém, a gente não consegue saber o que significa cada uma dessa dimensão, né? Então, existem até heurísticas para tentar descobrir isso, para tentar estimar, mas assim, não dá para saber direito o que cada uma dessa dimensão é. Então, acaba sendo uma característica não interpretável desse algoritmo, né? Você não consegue entender. Então, ele vai te recomendar, né? Ele vai chegar aqui e vai levar em consideração os viés global do usuário e do item, vai fazer esse produto interno aqui. E ele não. E apesar, ele pode até acertar, mas ele não vai conseguir te dizer, que nem no algoritmo anterior, não, eu te recomendei esse filme porque esse filme é parecido com o X, eu te recomendei esse filme porque ele é um filme de drama e você gosta de filme de drama, então a gente não vai conseguir fazer isso nesse algoritmo, né? E ele também leva em consideração apenas essa matriz aqui, né? Usuários e itens. E uma forma de você tentar estender isso, né? Fazer esse algoritmo levar em consideração outras características é o algoritmo de Factorization Machines, que é uma extensão de algoritmos baseados em fatoração, que ele leva em consideração também o gênero do filme, o ano do filme, faixa etária, profissão do usuário, idade do usuário, gênero. Ele leva em consideração também informações de contexto, então, se está de dia, se está de noite, que horas são, onde é que o usuário está. Então ele leva em consideração muitas coisas para fazer essa recomendação. E ele é um tipo de algoritmo que ele foi criado para lidar
justamente com matrizes esparsas, né, vetores esparsos, ou seja, você colocar muita informação sobre o usuário, muita informação sobre o item, sobre o contexto, e a partir disso realizar a sua recomendação, né? Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai também levar em consideração um viés global, né, normal, diversos algoritmos fazem isso, e aí para cada feature XI aqui, então a gente vai ter um vetor de feature X, e para cada feature XI ele vai atribuir um peso para essa feature, vai aprender esse peso, e também vai aprender essa interação entre o vetor latente, por exemplo, de uma feature I com a feature J. Então ele vai fazer isso para todas as features, né? E aí onde é que está a questão desse algoritmo, né? Quando você analisa essa seção aqui, você consegue até entender que ela é, de certa forma, interpretável, né? Porque você está atribuindo um peso linear para cada feature. Então, a feature com maior peso, as features, né, com maior peso são as mais importantes. Agora aqui você volta a utilizar aqueles vetores latentes do algoritmo anterior que a gente viu, né? Então, não dá para saber de novo, né, por que o que significam esse espaço latente, o que significam essas características, então ele acaba sendo também bastante não interpretável, bastante obscuro, né? E por fim, né, o último algoritmo que a gente vai analisar são os algoritmos baseados em redes neurais. Então, a gente viu um algoritmo interpretável, né, de filtragem colaborativa, baseado em KNN. A gente viu também Factorization Machines, que está ali no meio do caminho, entre um não interpretável e interpretável. E agora, né, algoritmos baseados em redes neurais são completamente não interpretáveis, né? Então, eles são caixa pretas. Você consegue até entender os pesos que essas redes, dessas redes, né? Você consegue entender o algoritmo, por exemplo, de backpropagation, né? Você consegue entender a descida do gradiente, diversas coisas, características de uma rede neural. Mas na hora que essa rede faz uma inferência, ela faz uma recomendação, você não consegue entender direito por que ela fez essa recomendação, e aí é necessário utilizar algum método para você conseguir explicar isso daqui. Então, em geral, né, cada usuário, cada item vira um vetor de embedding, né, de uma implementação possível de um algoritmo de rede neural, e esse algoritmo ele sempre vai aprender uma função não linear de relevância, né, desse usuário para esse item, né? Então, a vantagem das redes neurais é que elas perdem a interpretabilidade, né? Você não consegue entender por que elas tomam determinadas decisões, porém elas conseguem modelar situações não lineares, né? Então, os algoritmos anteriores eles eram todos lineares e agora você consegue entender contextos não lineares. Isso, em geral, aumenta a acurácia do seu sistema, né? Porque você está capturando características e interações mais complicadas, né? E essa é a vantagem de uma rede neural. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada em como extrair explicações desses modelos que a gente viu que são não interpretáveis, né? Que são caixas pretas. Então, existem diversas formas de você extrair explicações, mas as que eu particularmente acho mais legais são as modelo agnósticas, né? Que são explicações que eu consigo aplicar em qualquer tipo de modelo. Então, não importa o modelo, eu consigo aplicar o método e o método vai me dizer o porquê que o modelo tomou determinada decisão, né? Então, aqui vamos dar uma olhada em algumas explicações locais, depois a gente vê explicações globais e aí, por fim, a gente finaliza analisando algumas métricas para avaliar essas explicações, né? Então, o primeiro deles é o SHAP, né? O SHAP Values, que ele é uma técnica de explicação baseada em teoria dos jogos. Então, a ideia é que cada feature é tipo um jogador desse jogo, né? E a previsão do modelo é o pagamento. E esse algoritmo de SHAP Values ele vai pegar um conjunto de features para uma determinada feature que eu quero analisar, eu quero avaliar a importância dela na hora da previsão, né? Então ele vai pegar um conjunto de features sem essa feature que eu quero avaliar, vai pegar esse mesmo conjunto de features com a feature que eu quero avaliar e vai avaliar o quanto que o modelo é impactado por isso. E aí essa média desse impacto, né, de diversos conjuntos com essa determinada feature que eu quero explicar, ele vai me dar a previsão, né, esse SHAP value para a feature. Então, valores positivos desse SHAP, ele vai contribuir positivamente para a previsão, e valores negativos vai contribuir negativamente, né? Então, ele tenta aproximar a previsão utilizando, né, um viés global, e esse SHAP value que ele é extraído daquela forma que eu havia dito, né?
Um outro modelo bem legal também é o LIME, né? Local Interpretable Model Explanation, que ele é um modelo de surrogate que a gente fala, né? É um modelo substituto. Então a ideia dele é você analisar uma previsão específica, né? Então, dado um sistema de recomendação, né? Você vai ter um usuário, um filme, um rating e todas as características do usuário, todas as características do filme, né? E a ideia é você entender o porquê que o algoritmo previu aquele rating para esse par de usuário e filme, aproximando localmente um modelo simples. Então a gente interpreta, né, o algoritmo de recomendação como um modelo complexo e a gente localmente aproxima um modelo simples, ou seja, a gente olha só a localidade da instância que a gente quer explicar, a gente não vai olhar para todos os pontos, né, para todos os pontos que o algoritmo analisou. Então a ideia dele é, eu quero uma instância a ser explicada, né, x0, eu posso ou pegar, né, vetores próximos dessa instância x0, ou posso modificar essa instância, né, gerando previsões parecidas com ela. Aí a gente pega esses vizinhos e faz uma ponderação pela distância. Com essa ponderação, ajusta um modelo simples e interpretável nesses vizinhos e aí usa as explicações do modelo simples e interpretável como uma explicação local de um modelo complexo, né? E tanto o Lime quanto o Shep, né, eles são modelos que trabalham com essas features de metadados, né, que a gente havia comentado, né? E eles servem para responder a seguinte pergunta, né? Quais features aumentam e quais features diminuem a nota prevista para este par específico de usuário item, né? E a principal diferença entre os dois, né, é que o Shep é bem lento. Então, quando você vai fazer, né, esse conjunto de features que eu levo em consideração, mais a feature que eu quero entender, e você faz isso para diversos tipos de conjuntos, diversas combinações, ele acaba sendo bastante lento, mas em geral ele não depende de aleatoriedade, né? O Lime, em contrapartida, ele é mais rápido, né? Mas você pode incluir aleatoriedade nele, dependendo da quantidade de amostras locais. Então, por exemplo, você pode ter uma instância, né, um par de usuário e filme que você quer explicar, e você pode não ter muitos pares parecidos com ele, né? Então, localmente, né, você não consegue pegar muitos vizinhos próximos. E aí você precisa fazer aquele negócio que eu havia comentado, de você criar pares simulados, né? Você pegar a instância original, alterar algumas features, né, alguns metadados, e criar instâncias parecidas, né, mas que são diferentes, para você conseguir aproximar esse modelo local. E aí, na hora de você fazer isso, né, você introduz uma aleatoriedade do modelo que pode ser prejudicial para ele, né. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada nas explicações globais, né, ou seja, modelos, né, técnicas de explicação que levam em consideração todo o modelo, né. As anteriores consideravam apenas uma parte, né, uma seção. Então, inicialmente, né, uma forma de você pensar em fazer uma explicação global de um modelo é você fazer algo semelhante ao Lime, só que ao invés de você analisar localmente, você treina um modelo interpretável global. No caso, uma árvore, por exemplo, pode ser o caso. Mas o problema é que essa é uma técnica muito grotesca, assim, né? Você está simplificando demais um modelo extremamente complexo, né? E aí uma forma de contornar esse problema é você utilizar um Explainable Boosting Machine, né? Que ele é um tipo de Generalized Additive Model, né? Então ele vai pegando ele vai gerando funções de importância para cada feature e funções de importância, né, para determinados pares de feature e vai tentar ajustar as explicações do modelo com base nisso, né? Então a ideia é você construir essas funções de importância para cada feature com pequenas árvores de decisão, né? E aí você suaviza essas funções, deixa essas funções restritas, né? Faz árvores pequenas, né? Bem rasas, de tal forma que elas sejam fáceis de visualizar, né? Você consegue entender facilmente, né? Esse valor de importância. E geralmente, né? Esse modelo EBM, ele é um modelo por si só, assim, ele não é um algoritmo de recomendação, né? Mas e você consegue utilizar ele como um recomendador standalone, né? Ou seja, só ele
ele consegue te fazer uma recomendação interpretável. Mas esse não é muito aconselhável, porque o que a gente quer entender mesmo é o modelo complexo, né? É uma rede neural, uma factorization machine. Então a ideia é usar ele como substituto mesmo de um algoritmo de recomendação já treinado. Ou seja, você utiliza esse modelo para tentar aprender as decisões de um algoritmo de recomendador. Ou seja, ele não vai recomendar o item, ele vai tentar simular o comportamento de um recomendador, e aí nessa simulação ele vai aprendendo quais foram as features mais importantes. E aí a partir disso a gente extrai uma explicação global, né? Agora, por fim, pessoal, vamos analisar as métricas de avaliação das explicações, né? Então, a gente já viu os modelos de recomendação, já vimos formas de explicar modelos de recomendação não interpretáveis. Agora, vamos ver como a gente avalia essas métricas, né? Essas métricas não, essas explicações. Então, existem diversas classes de métricas, né? Que a gente pode levar em consideração. Então, no caso de modelos baseados em surrogate, né, em substitutos, como o Lime ou o IBM, a gente pode avaliar a fidelidade, por exemplo, que vai medir o quanto uma determinada explicação imita o modelo original. Em caso de modelos que introduzem aleatoriedade na explicação, né, a gente pode avaliar a estabilidade, ou seja, se eu repetir para a mesma instância, né, o método de explicação, será que ele vai me dar a mesma resposta? Depois a gente pode avaliar também a simulabilidade, ou seja, o quanto que um ser humano consegue prever a saída do recomendador com base nas explicações. Então, esse aqui é uma classe de métricas mais difícil, né, de avaliar, porque você precisa de seres humanos para fazer o teste, né, então é mais caro, né. Esse TMK e BMK também, que mede se as explicações capturam os aspectos que o usuário mais gosta ou menos gosta, né. E também essa Specific Preference Cosine, né, que ele vai medir o alinhamento do vetor de preferência do usuário com as explicações, né. Então também é uma classe, né, de métricas mais específicas que você precisa ter esse vetor de preferência do usuário, que nem sempre é o que a gente tem, né. Entre as métricas de fidelidade, né, uma métrica legal é essa métrica R quadrado, que ela vai avaliar, né, o quanto que o explicador imita bem o modelo complexo a ser explicado, né. Então a gente vai utilizar esse Y base aqui, que é a previsão para a instância I, né, do modelo base que a gente quer entender, e o YXP, que é o do explicador. E aí de tal forma que se esse R2 aqui for próximo de 1, significa que o modelo explicador está bem próximo do modelo a ser explicado, né, do recomendador. Se for próximo de 0, significa que está bem diferente, então talvez não seja tão bom assim, né. E por fim também a gente pode avaliar também métricas de estabilidade, né. Então se você tem um algoritmo que introduz uma aleatoriedade na explicação, você pode analisar, por exemplo, né, você vai ter uma determinada instância, você aplica esse algoritmo, né, esse método explicador para essa instância diversas vezes, e você pode analisar o desvio padrão das explicações, você pode analisar o índice de Jacquard, né, dos top K features mais importantes, por exemplo. Então, são duas formas também de você analisar isso, né. E agora, por fim, né, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos no código, né, de como você rodar algum desses algoritmos de explicação, desses métodos, em sistemas de recomendação, né. Então, pessoal, para mostrar aqui, para finalizar a nossa videoaula, eu vou mostrar aqui um código que eu fiz aplicando dois desses métodos em um sistema de recomendação, né, em um algoritmo de recomendação. O modelo que eu utilizei foi o de Factorization Machines, né, o FM, e eu apliquei o Lime com o método de análise local e o EBM com o método de análise global, pra gente dar uma olhada, né. O dataset que eu peguei foi o MovieLens, que é um dataset assim, bastante clássico, assim, bastante didático, né. Então é um dataset que ele dá aquela matriz, né, de usuário, itens e avaliações. Ele dá também o gênero do filme, né, que é um dataset de filmes. A data de lançamento, o título do filme, e do usuário ele dá pra gente, né, a idade, gênero, ocupação e o zip code, né, que é tipo um CEP lá dos Estados Unidos, né. Aqui eu faço um pré-processamento, tiro instâncias com valores NaN. Depois eu coloco, né, os filmes em year buckets, né, então ao invés de eu utilizar a data de lançamento do filme, eu utilizo a década de lançamento, que é melhor, né, que é mais generalista, mais fácil para o modelo entender.
E o mesmo eu faço com a idade dos usuários, né? Ao invés de utilizar a idade certeira do usuário, eu utilizo a faixa etária dele, né? Aí aqui eu traduzo, né, o zip code para o estado, né? Então, ao invés de utilizar um zip code, que é um monte de número, eu utilizo o estado que o usuário, né, que o usuário tá usando. Faço um split, né, de treino para teste. E nesse split eu coloco, depois, né, desse split, eu coloco também a média, né, do usuário e a média do item. Ou seja, dado um usuário, qual que é a média? Qual que é a média de avaliação que ele dá? Ele dá nota mais alta, ele dá nota mais baixa, e o mesmo para o filme, né? Isso aqui ajuda um pouquinho o modelo a entender e fazer previsões corretas, né? Aí aqui eu faço um pré-processamento, né? Eu deixo todos os dados no formato esperado pelo FM, porque ele espera uma matriz esparsa, né? Que é esse xtrain aqui, xtest. E aí eu rodo o FM, deu aqui um RMSE de 0.94, que eu acho que tá bom. Eu rodei várias vezes, né? Eu alterei diversos parâmetros, eu não consegui deixar menos do que isso. E aí aqui, né, eu apliquei o Lime. Então, para aplicar o Lime, basicamente aqui eu fiz uma cópia do dataframe de teste que o modelo não viu. Então, a gente vai utilizar o Lime em dados que o modelo ainda não viu. Aí aqui eu tive que fazer uma gambiarra, né, porque eu tive que adaptar o Lime para o contexto do Factorization Machine. Então, o Lime, lembrando, né, ele vai para dado uma instância que eu quero explicar, né, então eu vou ter um par usuário, filme e o rating atribuído para esse usuário e filme, né, que o FM, né, o Factorization Machine, criou esse rating. Então eu vou pegar instâncias parecidas, né, vou rodar um KNN e pegar instâncias parecidas. E aí, com essas instâncias parecidas, eu ajusto um modelo local interpretável, que no nosso caso vai ser um modelo de regressão linear. E com isso, né, como uma regressão linear é interpretável, então eu utilizo as características dessa regressão linear como explicação para o meu modelo complexo, né, uma explicação local. E aí o problema que eu tive aqui é que, geralmente, né, o Lime ele vai utilizar um data frame, né, ou um NumPy array para lidar com os dados, né? E o FM não, o FM ele utiliza um outro tipo de dado. Então eu tive que fazer uma gambiarra de sair de um tipo de dado para o outro, né? Mas isso aqui é só um detalhe, né? Então por isso que deu esse código feio aqui, mas eu ainda vou ajustar isso daqui, vou deixar mais bonitinho. Mas o importante é que o resultado, né? Então deixa eu deixar isso aqui claro, né? Tema light save. Então, por exemplo, aqui, né, a gente vai ter o usuário 176, o filme 181. Aí a gente vai ter aqui que o rating foi de 3, o modelo previu 3.76, o que tá beleza, né? Tá ali no range. E o Lime, ajustando o modelo local, ele percebeu que a característica que fez com que esse rating descesse, né? Ou seja, que contribuiu negativamente para o rating, foi o fato do filme ser dos anos 90. E uma característica que contribuiu positivamente foi o fato do usuário ser homem, né? E aqui também, né? Gênero dos filmes igual a ação também contribuiu negativamente. E aí quando a gente vai dar uma olhada, né? Que filme é esse, né? O filme é o Retorno Jedi, só que é a versão dos anos 90. Então, ou seja, aparentemente, né? O usuário não gostou muito do filme por ser dos anos 90, né? Mas o fato dele ser homem contribuiu positivamente, né? Então, provavelmente, Retorno Jedi ele é um filme que geralmente é gostado por homens, né? Isso é uma característica que o modelo entendeu. Depois aqui eu também faço isso para essa outra dupla aqui, né? Usuário 332 e filme 1013. E também, né? Aqui a gente vai ver que o viés do filme foi o que mais contribuiu para a previsão. E depois o fato do filme ser dos anos 90, o filme Anaconda. E aí a gente também fez aqui, deixa eu voltar pro tema Dark, porque esses gráficos em barra aqui do Lime, o cara que desenvolveu esse código aqui, ele não adaptou para um ambiente que usa cores escuras, né? Então a gente tem que trocar de cor, mas isso não tem muito problema, né?
E aqui eu rodei aquela métrica que a gente havia conversado, R2, e a métrica também de Jacquard, né? Aqui, como eu não fiz uma amostragem aleatória, o Jacquard deu tudo 1, né? Então, não existe instabilidade, porque eu não fiz uma amostragem aleatória. Se eu fizesse uma amostragem aleatória, dependendo da forma como essa amostragem é feita, haveria uma instabilidade aqui, né? E o R2 deu valores legais, né? Lembrando que quanto mais próximo de 1, mais fidedigno é o modelo local, né? É o modelo surrogate, ao modelo complexo que a gente quer analisar, né? Então aqui R2,075 tá bom, né? Não vamos conseguir chegar muito além disso, né? Aqui também eu apliquei o EBM, né? O EBM foi mais tranquilo, não tive que fazer nenhuma gambiarra para adaptar. Só tive que tomar cuidado, né, para fazer o EBM fazer o IBM aprender aquilo que o FM que o FM entendeu, né? Então, eu não estou usando o IBM como um algoritmo de recomendação, eu estou usando ele como um algoritmo surrogate, né? Que vai aprender aquilo que o recomendador aprendeu com os dados, né? Então, aqui eu instancio o modelo e treino ele. Deixa eu ver aqui. Instancio o modelo e treino ele. E eu tenho essa aqui, que é o meu Feature Attribution de explicação. Então, lembrando que o IBM ele é um modelo global, ele não vai analisar uma instância específica, ele não vai analisar um par, o usuário, filme específico, ele vai analisar tudo. E aí, olhando para tudo, ele percebeu que as features mais importantes para ele foram as features de viés, né? Depois estado, e depois viés e estado, né? Depois age bucket, né? que a gente vê colocado. Lembrando, né, também que o IBM ele tem aquele negócio que ele cria uma função de importância para cada feature, e ele pega pares de feature para criar funções de importância, né, para esses pares juntos, né. Então é o caso, né, a gente vai ter user average e item average, occupation e item average. Então são esses pares que ele analisa, né. E aqui deu para ver que o viés foi o que o modelo mais utilizou para fazer as recomendações, né. Até de fidelidade tá bom, até tá pior que o Line, mas tá bom, eu acredito. E por fim aqui também eu rodei aqui uma função para avaliar a estabilidade, e nessa função eu analisei o desvio padrão, né? Então, ou seja, eu pego esse modelo, eu rodo ele várias vezes, aí pego esse vetor aqui, né, de Feature Attribution, e analiso o desvio padrão, né? E foi bem baixo, né? Ou seja, eu rodei 100 vezes aqui, o desvio padrão de 0.07 é bem baixo. Então, como o modelo não tem aleatoriedade, né, é assim como o Lime, quer dizer, o Lime tem aleatoriedade, mas eu que não coloquei lá, foi uma escolha de implementação, então o desvio padrão foi bem baixo. E esse é esperado, né? Provavelmente esse desvio padrão deve ser por conta de erro numérico e tal, mas isso é esperado. E é isso aí, pessoal. Eu vou dar uma ajeitada melhor nesse código, deixar ele mais bonitinho para vocês verem. Talvez eu coloque mais algumas outras coisinhas também no repositório, mas o exemplo é esse. Quem tiver interesse também, por favor, responda o formulário aí na descrição para você avaliar essa videoaula, né? Respondendo vai me ajudar bastante. E é isso aí. Obrigado por assistir e até a próxima.